Liturgia do dia 10 de novembro de 2023. Memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito de que tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, para não acontecer de eu construir sobre alicerce alheio. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito: aqueles aos quais ele nunca fora anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto,
porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo justifica delicadamente o certo atrevimento com que se dirigiu aos romanos. Reconhece que estão cheios de boa vontade, repletos de toda espécie de conhecimento, que têm capacidade para se aconselharem uns aos outros, segundo o pensamento do Senhor. O apóstolo limita-se a reavivar-lhes a memória sobre o que já sabem. Fala da sua missão de pregador como de um serviço litúrgico. Paulo é o liturgo de Cristo, encarregado de um ofício sagrado que consiste na oblação a Deus daqueles a quem pregou o Evangelho. É assim que presta culto a Deus, tal como lhes tinha recomendado. Este culto é paga da dívida a Cristo, de que Paulo tem plena consciência, pela graça dele recebida. Assim, com a fraqueza que lhe é própria, o apóstolo corresponde à força do Evangelho. O seu apostolado, por palavras e ações, é confirmado com a força de sinais e prodígios, com a força do Espírito de Deus. Com respeito ao Evangelho, só tendo o presente contexto de todo o capítulo, que tem o seu centro no versículo 14, os fariseus, como eram avarentos, ouviam as suas palavras e caçoavam dele. Podemos compreender o pensamento de Jesus nesta parábola. A primeira parábola ensina o modo correto de usar os bens. A segunda parábola ensina como não devem ser usados. Em ambas, a lição recai sobre o amor ao dinheiro. Na primeira parábola, o louvor do administrador infiel pode causar espanto ou mesmo escândalo. Mais adiante, Lucas compara Deus a um juiz injusto. Em Mateus, os discípulos são convidados a ser espertos como as serpentes. Mas não havemos de nos escandalizar. Jesus não nos dá por modelo um qualquer vigarista ou um fulano astuto. Pelo contrário, lembra-nos que somos responsáveis pelos bens que não são exclusivamente nossos, mas que devemos considerar dons de Deus, e, portanto, tratar com prudência e com audácia dignas de filhos de Deus. Afinal, Jesus quer que os filhos da luz, na sua caminhada terrena, sejam mais sagazes do que os filhos deste mundo. A sagacidade de que fala Jesus é diretamente funcional ao desejo e à consecução do verdadeiro bem. Esta parábola de Jesus pode deixar-nos bastante desorientados. Parece insinuar que o fim justifica os meios, que saber desenrascar-se, sair de uma situação difícil, é preferível à honestidade. São palavras provocantes que havemos de escutar em profundidade. Para isso, será bom darmos atenção às palavras com que o Senhor conclui a parábola. Os filhos deste mundo são mais sagazes que os filhos da luz, no que se refere ao modo de tratar os seus semelhantes. Ao modo engenhoso de quem, para praticar desonestidades, recorre a análises, a iniciativas, a entrega pessoal. Talvez os discípulos do Senhor nem sempre recorram aos mesmos meios para obter fins honestos, cedendo facilmente diante dos imprevistos, das dificuldades. Jesus não louva a desonestidade do administrador, mas a esperteza com que soube encontrar, numa situação difícil, uma solução que lhe permitiu continuar uma vida cômoda, egoísta. Deixemo-nos interpelar e verifiquemos a qualidade do nosso discipulado. Quantas vezes baixamos os braços dizendo: não é possível com este povo. Não há nada a fazer nesta sociedade em que vivemos. Os santos não reagem assim. As dificuldades levam-nos a procurar soluções e a encontrá-las, porque só estão preocupados com o projeto de Deus e o seu amor
é desinteressado, generoso, criativo. Águas caudalosas não podem apagar o amor, nem os rios o podem submergir, diz o Cântico dos Cânticos. É o que verificamos em Paulo, com a sua apaixonada e extenuante corrida evangelizadora. Ser discípulos de Cristo significa ser homens e mulheres criativos, generosos, corajosos. Essa criatividade, generosidade e coragem vem-lhes da relação íntima com o Senhor, renovada a cada dia. É preciso que Ele viva em nós. É preciso que estejamos ativamente com Ele e com os irmãos nele. Então todas as peças do quebra-cabeça da nossa existência se integram harmoniosamente, de modo que a nossa vida se torne louvor do Senhor. Hoje a Igreja faz memória a São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nasceu na Toscana, Itália, e no ano 440 foi elevado à Cátedra de Pedro, cargo que exerceu como verdadeiro pastor e pai. Trabalhou intensamente pela integridade da fé, defendeu com ardor a unidade da Igreja, empenhou-se por todos os meios possíveis em evitar as incursões dos bárbaros ou mitigar os seus efeitos. Por toda essa atividade extraordinária, mereceu com toda a justiça ser apelidado Magno. Morreu no ano 461. Embora seja a Igreja de Deus, toda ela ordenada em distintos graus, de forma a subsistir a integridade nos diversos membros do corpo sagrado, todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo somos um. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício que até a mínima porção não pertence à conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminações e é geral a dignidade, segundo a palavra do Santo Apóstolo Pedro. Quais pedras vivas, deixai-vos edificar como casas espirituais um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos de Deus por Jesus Cristo. E depois, vós, porém, raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A todos os renascidos em Cristo, o sinal da cruz torna reis. A unção do Espírito Santo consagra sacerdotes. Por isso, afora o especial serviço do nosso ministério, saibam todos os cristãos espirituais e racionais serem consortes da raça real e do ofício sacerdotal. Dos Sermões de São Leão Magno, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Leão Magno e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe, pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.